pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos, e aqui estou, Luciana, pedindo licença para iniciarmos a construção do nosso saber integrativo a respeito das multiplicidades, das múltiplas dimensões que nos compõem, num aspecto bastante importante e muito falado sobre, nomeado como inteligência. Essa será a construção do nosso saber integrativo de hoje. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, terráquea, atualmente vivendo em Portugal, mas se entendendo cidadã do mundo, cosmopolita, e eu sou psicóloga, educadora, epistemóloga, administradora, com mestrados, doutorados e experiência profissional no Brasil, pelas federais do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro, atuante na psicologia integrativa, construtora do saber epistemológico integrativo, educadora de profissionais na saúde integrativa e atuante nos processos integrativos vivenciais corporativos. Enfim, aqui estou e aqui também tenho a minha vida profissional realizada em Portugal pela Universidade de Braga e investigação científica pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, e estou aqui nesse espaço para construirmos o nosso saber integrativo e poder torná-lo de fácil acesso a toda e qualquer pessoa. Então vamos falar das múltiplas dimensões e com um centramento no que é denominado por inteligência, para que nós possamos entender a nossa inteireza, o nosso ser como inteiro, nos processos que se dão desde da nossa micro dimensão, a porção mínima, até a nossa complexidade, a nossa inteireza quanto um organismo, que é um conjunto de sistemas, de órgãos, e que na nossa perspectiva de uma unidade viva, eu aqui, Luciana, sou um inteiro, um organismo. Mas numa perspectiva do meu ser com os outros seres vivos, eu já passo a ser um elemento que integra organismos maiores, organismos que são conjunto de funcionalidades devidamente dispostas, organizadas e atuantes, interatuantes entre si, de uma funcionalidade maior, que, por exemplo, nós podemos ter por referência o planeta Terra, podemos ter por referência a espécie humana que eu convivo no mesmo espaço físico e na mesma temporalidade, pensando, por exemplo, a minha casa. Se eu for deslocar da minha casa para o meu ambiente de trabalho, então eu já sou um inteiro, como parte de um organismo maior de outros inteiros humanos que trabalham e constituem uma corporação, uma organização de humanos com funções e atribuições e interações que vão complementando entre si
e vão formar aquela organização, aquela corporação, aquela empresa com finalidades específicas. E assim se dá toda a forma de vivência dos organismos que, na sua constituição singular, na sua especificidade, formam um todo. Mas nos espaços, no mesmo tempo em que ele se coloca e interatua, já é uma complexidade, um organismo dentro de outros organismos maiores. Então, vamos entender essas múltiplas dimensões que se manifestam em gradações de ação ou de inação e que vão constituindo as inteirezas. E no caso vamos falar da inteireza da inteligência. A inteligência é todo um conjunto de atividades, de funcionalidades que vão criando relações entre outros elementos e dessas relações que vão associando ou dissociando parcialmente elementos, se estabelecem parâmetros e esses parâmetros eles podem ser reprodutíveis, eles podem ser repetidos e podem criar uma economia de funcionalidade, dado uma similaridade de funcionalidades ou de estruturas que são comparadas e reconhecidas e favorecem que aquelas associações anteriores que geraram definidas ações e geraram definidos efeitos aos movimentos que antecederam esses efeitos, também chamados de causas, possam ser reprodutíveis para que se gere uma economia de processualidade. Então, o âmbito da inteligência versa sobre desenvolver funcionalidades na nossa inteireza que possam ser reprodutíveis, que possam ser repetidas para que gerem economias de processualidade. E essas processualidades sempre vão se versar de algo que é um input, que é uma questão de entrada, um dado de entrada, um elemento ali que se faz contato, é o input, é o que entra, que se entra em contato. E esse input vai gerar toda uma movimentação interna daquela inteireza para pegar aquele input e gerar internamente as associações, as dissociações, as ativações, as inibições necessárias para que gere-se um output, gere-se uma resposta, para que se crie e se execute uma ação a partir daquele input, a partir daquela entrada. E todo esse processo de contato com algo que adentra, que é feito um contato, que gera toda uma processualidade, que gera movimento, que se externaliza de output, é uma ação da inteligência. E este output, essa ação externalizada, ela está totalmente ligada às estruturas, características e funcionalidades daquilo que foi a entrada daquele input. E o parâmetro que vai ser balizado entre o momento do contato e do input e da saída do output é toda a categorização, todos os parâmetros que existem para aquela totalidade, para aquele organismo vivo, manter-se viável, manter-se funcional, manter-se preservado
manter-se como espécie viva, obtendo aquilo que é necessário para se suster, se manter vivo, se manter no seu sistema de trocas. Então, há toda uma parametrização, uma categorização, então há parâmetros de vivências que definem os tipos de movimentação, de funcionalidade, de ações possíveis para aquilo que se entra em contato e se adentra nesse contato como input, para favorecer um output de permanência da vida funcional, útil daquele organismo. Esse primeiro parâmetro que um organismo vivo tem, ele está na ordem daquilo que primeiramente nos oferecem orientação para movimentações, que é o nosso mapeamento genético, o nosso genoma. Essas informações iniciais que compõem o nosso genoma humano, o mapeamento da nossa inteireza da espécie Homo sapiens sapiens, ele foi recebido lá através do gameta masculino e feminino que formaram a nossa célula zigótica, nossa primeira célula quando ser descendente de papai e de mamãe, e esse mapeamento genético definiu todos os primeiros movimentos de divisão celular, diferenciação, especialização celular, de deslocamento dessas células ao longo dessa constituição física do nosso corpo humano, lá dentro do ventre materno. Mas não só essas informações foram transmitidas, quanto algumas informações já de utilização da nossa inteireza nos pontos de abertura que nós temos para o contato e troca com tudo que há ao nosso entorno. Então, nós já desde o princípio temos essas informações de base no plano físico e também no plano comportamental e interacional, ou social, ou relacional, porque nós já conseguimos fazer pequenas trocas dentro do útero materno, aos sons, aos movimentos do corpo da mamãe, e na medida que nós estamos com o nosso corpo lá já melhorado, já aprimorado, nós conseguimos ainda mais fazer essas trocas, cada vez mais interagir. E depois que nascemos, esse processo vai se acelerando e nós vamos adquirindo então novos códigos, nós vamos fazendo contato por imitação, por tentativa e erro, por explorar o universo interacional à nossa volta e vamos adquirindo novos parâmetros que vão nos sendo agregados ao nosso conjunto primeiro, o nosso conjunto instintual e genético, e vão trazendo parâmetros demarcadores novos que vão constituindo a nossa história de vida, a nossa autobiografia, e vão nos dando a possibilidade da manifestação da nossa inteligência, da nossa ação de comandar e controlar e realizar a partir de um contato com uma entrada, um input, toda uma série de procedimentos internos que vão gerar um movimento nosso, uma ação nossa, um output, uma externalização, e que geram um efeito. E esses parâmetros vão sendo assimilados, vão sendo memorizados, vão sendo armazenados no nosso ser, desde as nossas microdimensões às nossas macrodimensões, e vão compondo as multidimensionalidades da nossa inteligência.
Nós temos, por exemplo, uma inteligência a nível quântico. O que seria nível quântico? É o nível que fala dos movimentos, das parcialidades do nosso átomo, que são elementos que se movimentam com dada agitação, que vão estabelecendo aquilo que se está no nível mais concreto, mais denso, mais palpável, até o que está no nível mais separado, mais rarefeito, mais sutil, e que nós temos acesso, que nós convivemos. Então nós convivemos com esses níveis, com tudo aquilo que é mais sólido, tudo aquilo que é mais consistente, né? Se mantém mais unido com aquilo que flui já no nível mais plasmático, no nível mais liquefeito, no nível mais gaseificante, num nível até ainda mais dissipado, do que a gente pode nomear como gasoso, e que nós nomeamos, por exemplo, como campos de força, campos magnéticos, e que estão presentes, mas não só geram movimentos, né? E não geram, por exemplo, uma consistência. Essa inteligência no nível quântico vai falar de leis de atração e repulsão, vai falar da condição, por exemplo, nossa e entre os astros, as estrelas, a Lua, o Sol da nossa Via Láctea e os demais planetas, que permitem que nós tenhamos o nosso conjunto todo unido, né? As nossas, em outro nível da nossa inteligência, vamos dizer, as nossas moléculas se unam, formando células. Essas células trabalhem com aproximações que permitem a união entre elas, um trabalho coordenado entre elas, formando tecidos. Esses tecidos se estruturem e funcionem a nível da sua inteligência, dos seus inputs, dos seus padrões de ação, outputs e efeitos, produzindo o que nós chamamos de órgãos com funções específicas. Esses órgãos interatuando no seu nível de inteligência funcionem harmoniosamente, organismicamente, formando sistemas de funções que integrativamente também nesse sistema de forças, no nível quântico, constituem um ser humano vivo como eu, Luciana. E tá tudo aqui, né? A pele tá aqui, os órgãos estão todos no lugar, os ossos, os músculos, as articulações, os nervos, né? Tá tudo aí funcionando e se mantendo com essa relação no campo de força, um deles, né, chamado campo gravitacional. Ele fica aqui tudo certinho, justinho, porque tem essas forças, e essas forças estão relacionadas com outras forças dos outros planetas, do Sol, da Lua, das estrelas aqui, que estão orbitando no que é chamado Via Láctea, que é onde o planeta Terra orbita. E isso faz com que a nossa dimensão de existência, dos nossos níveis quânticos, tudo aquilo que flui e vibra, consiga vibrar e fluir, atrair, repelir e manter a sua consistência, formando esse tipo de unidade. Senão, se não houvessem essas forças trabalhando no nível de inteligência delas, nós poderíamos nos desfazer como um punhado de areia, né? Partezinha por partezinha, e não nos mantermos integrados, por exemplo, formando esse corpo da espécie humana. Um outro nível de inteligência
já que eu já acabei de mencionar, porque como é tudo uma inteireza, para até conseguir explicar o nível de inteligência quântica, eu preciso do nível de inteligência molecular, ou seja, atômico, molecular, porque essa funcionalidade quântica está relacionado a componentes de um átomo. E esse componente do átomo também tem o seu plano de inteligência, ou seja, o seu mapeamento funcional, a sua parametrização do que se associa com quem, em tal nível, e em tal nível fica aquilo associado, já em outro nível, em outra gradação dissocia, o que é possível seletivamente ser acoplado, o que precisa ser eliminado, as parcialidades de acoplamento, de aquisição, de eliminação, produtos que são realizados, né? Elementos ali que se transmutam, se modificam e geram outros produtos. Todo esse mapeamento, que é a ação da inteligência, são os comandos entre o input, o output, o efeito que gera a retroalimentação, porque o efeito cria um movimento novo que pode gerar ou a manutenção daquele input inicial, ou a modificação dele, ou até a suspensão dele, a desativação dele, que é a função de retroalimentação a partir do efeito. Tudo isso que é a ação da inteligência ocorre no nível atômico, que já é formado por tudo aquilo que está se movendo, que é o nível quântico. Mas esse nível atômico, ele para existir, ele precisa se associar, e ele ao se associar, ele gera um nível de inteligência de molécula, que já está falando de elementos que estão se associando entre si, como por exemplo hidrogênio e oxigênio, que vão formar a água, e a gente precisa de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio para formar a água. Então, quando hidrogênio e oxigênio, que são átomos, estão lá com as suas inteirezas funcionando com a inteligência atômica e quântica do que compõe o hidrogênio, separadamente do que compõe o oxigênio, eles funcionam com a inteligência quântica e a inteligência atômica. Mas quando eles já se aproximam e estabelecem uma ligação, e aí essa ligação que pode formar a hidroxila, o HO, que é um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio, ali já tem uma terceira ação de inteligência, que é a inteligência molecular. Mas se na aproximação forem dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, já vai formar a molécula que a gente chama de água, que já tem um nível, uma inteligência molecular que funciona integrada a uma inteligência atômica, que funciona integrada a uma inteligência quântica, e vai formar um outro ser ali existente, que é a água, que é diferente do ser hidroxila, que vai formar com um átomo de hidrogênio que se liga, se conecta com um átomo de oxigênio. E várias são as possibilidades de combinações entre os diversos átomos que existem por aí na vida aqui em planeta Terra, e vão formar diversas moléculas. E essas moléculas também vão se associando entre si. E essa funcionalidade molecular já vai gerando outras possibilidades, que são as funcionalidades celulares, onde a gente já tem a formação de membranas que vão formar um núcleo, que vão formar ao redor dele um outro tipo de membrana, uma chamada citoplasmática, e que vão desenvolver, através das moléculas internas, diversas propriedades de ação por agrupamento, por inteligência celular, nos seus níveis lá nucleares e citoplasmáticos diversos, vão formar as organelas e vão interatuar entre si. Então os seus parâmetros de funcionalidade, associação, dissociação já formam ali inteirezas, e essa inteligência toda da entrada, da processualidade interna, da saída, o efeito que gera, que retroalimenta esse sistema, se dá também a nível
celular. Então, a inteligência celular que tem inteligências moleculares internamente funcionando, ativas. Nessas moléculas, a inteligência atômica também ali está se manifestando. Dentro do átomo, a inteligência quântica funcionando, e tudo harmoniosamente, equilibradamente, para manter a inteireza desse sistema que chegou aqui ao desenvolvimento celular. Tudo integrativamente funcional. Essas inteirezas celulares geram por também aproximação no lugar, no mesmo tempo, em espaços próximos, elas vão se associando também e vão formando tecidos. Então a gente já tem um nível de inteligência tecidual. Esse nível de inteligência tecidual, ele tem que funcionar harmoniosamente nas suas trocas ao seu redor, e internamente ele é formado pelo nível de inteligência celular, que se constitui do nível de inteligência molecular, atômico e quântico. Esse nível de inteligência tecidual, ele também tem parâmetros próprios para se organizar, se unir, se diferenciar, se sustentar ali. Então, ele tem parâmetros específicos de entrada, de produção, de operação interna, de saída, de output, que geram efeitos que retroalimentam esse sistema, mantendo as entradas ou criando transmutações, modificações nelas, ou até a suspensão das entradas. E aí nós temos uma inteligência tecidual. Essa inteligência tecidual vai gerar por trocas, por interatuação com o que está no externo e próximo, a funcionalidade de órgão, né? De uma inteireza com diversos ali tecidos funcionando com funções que integram-se entre si, nessa processualidade que é de inteligência de uma entrada, um input, uma operação que gera um output, uma saída que gera um efeito. Esse efeito gera por retroalimentação ou feedback a manutenção da entrada ou a transmutação dela ou a suspensão dela. E isso funcionando harmoniosamente, sempre por tentativa e erro, vai formar a inteireza do órgão. Esse órgão tem nele, né, a inteligência funcionando dos tecidos que compõem esse órgão, a inteligência celular, a inteligência molecular, a inteligência atômica, e esses órgãos, por aproximação e por parametrização de uma totalidade, vão gerar uma inteligência de um sistema, que é a funcionalidade de entrada, de operação, de saída, que gera um efeito, que retroalimenta e gera um feedback de manutenção da entrada, ou de alteração do que está entrando, ou de suspensão das entradas, em harmonia com tudo que está no entorno, que gera um sistema com determinada funcionalidade naquela inteireza, que aqui, usando o meu exemplo de Luciana, pode ser o sistema respiratório, como pode ser o sistema circulatório, como pode ser o sistema de músculos de todo o meu corpo, do músculo que começa aqui, né, segurando aqui o meu crânio, o meu cabelinho, né, no escalpo, e vai considerando todos os músculos que estão aqui distribuídos na face, pescoço, ombros, braços, tórax, nas costas, abdômen, lá no quadril, nas pernas, joelhos, né, nos tornozelos, nos pés, nos dedinhos da mão, considerando todo esse sistema muscular que vai trabalhar integrativamente nos seus parâmetros de inteligência muscular e vai manter as entradas, as operações, as saídas, os efeitos, criando uma retroalimentação, um feedback para manter a entrada ou alterar a entrada ou suspender a entrada, mas que dentro dessa inteligência muscular tem a inteligência do sistema, né, muscular, toda essa organização funcionando no seu ritmo, no seu tempo adequado. Então a gente consegue ficar em pé, andar, sentar, levantar, pegar, soltar e tantas outras coisas, rir, sorrir, né, alterar os nossos músculos, todos os músculos que estão lá nas vísceras, fazendo contração, distensão, permitindo espasmos, permitindo que as coisas circulem dentro de nós.
E tem a inteligência dos tecidos que está funcionando ali, fazendo, por exemplo, no caso do tecido muscular, ele se estende, ele se contrai, e isso tem que ter toda uma ritmização para que gere o movimento adequado do músculo como um todo, e esse músculo interagindo com outros para que possamos gerar todos os movimentos que o corpo precisa. Prescinde da inteligência, então, tecidual, da inteligência dos órgãos, da inteligência celular, da inteligência molecular, da inteligência quântica, que nas suas inteirezas vão compondo essa inteligência do sistema muscular. E esse sistema, com todos os outros sistemas da minha unidade viva, gera o meu organismo, Luciana, que tem um sistema muscular, um sistema esquelético, um sistema articular, um sistema gastrointestinal, um sistema urinário, um sistema circulatório, um sistema respiratório, sistema neurológico, e também tem o sistema sinestésico, que é a abertura para as trocas, e tudo isso vai gerando a minha inteligência multidimensional, que forma, por exemplo, esse nível, que é o nível físico, e que nós vamos continuar falando dessas inteligências múltiplas que funcionam em multiníveis. Por que inteligência? Porque tem uma entrada, um contato, uma entrada, tem procedimentos categorizados, classificatórios de operações internas que geram uma saída, que gera uma resposta, um output, que vai conduzir a um efeito. Esse efeito, por reverberação, ele vai se espalhando, ele gera um retorno, uma retroalimentação, um feedback com relação àquela atividade de contato, de captura e de entrada, que pode ser modificada, graduada em outros níveis e pode chegar ao nível também da suspensão, da desativação. E essa funcionalidade integrativa em multiníveis, que é dependente dos níveis de inteligência em multidimensões inteiras, em níveis menores, ela vai compondo os níveis de inteligência que vão formando uma unidade viva na macro dimensão, na maior dimensão ou na micro dimensão, mas tudo interligado, tudo integrado nas suas funcionalidades para manter a dinâmica que permite a inteireza dessa unidade viva viável, se mantendo, sobrevivendo, ou seja, sustentando o seu nível de funcionalidade, de troca, que permite a sua unicidade, a sua inteireza. Então, essa é a construção aqui dos níveis de inteligência, do nosso início de construção do saber dessa semana, das múltiplas dimensões, falando nesse nível aqui mais material de cada um de nós. Por hora, eu vou agradecendo a possibilidade de estar aqui na construção desse saber integrativo com vocês. Vou convidando aqueles que acompanharam o vídeo e gostaram dessa explicação, que possam dar o seu joinha, o seu like, recomendar o vídeo e compartilhar com os amigos. Aqueles que tiveram dúvidas, que tiveram questões, sugestões, que comentem no vídeo. E aqueles que confiarem no meu trabalho de construção do saber, no meu trabalho na clínica integrativa, nos meus trabalhos de mentoria, de coaching, de processos integrativos vivenciais corporativos, tem o e-mail do nosso canal na descrição do nosso vídeo. Será uma honra poder vivenciar os processos integrativos com cada um de vocês. Por hora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda.